Imagine abandonar tudo para viver numa colônia de isolamento, cercado por uma das doenças mais temidas da história. Esta é a história de Pedro Donders. Muitos o conhecem como o apóstolo dos leprosos, mas o que levou um simples tecelão da Holanda a se tornar um herói na América do Sul? Prepare-se para conhecer a jornada extraordinária de um homem cujo amor não conhecia limites. Fique comigo até o final para descobrir como a sua coragem continua a nos inspirar até hoje. Nossa história começa em Tilburg, na Holanda, em 1809. Pedro Donders nasceu numa família de tecelões muito pobres. Desde cedo, a vida lhe ensinou o que era a luta. Ele e o seu irmão trabalhavam no tear para ajudar a sustentar a casa, e os sonhos de uma vida diferente pareciam distantes, mas dentro do jovem Pedro ardia um chamado, uma vontade inabalável de dedicar a sua vida a Deus e ao próximo. O problema era que naquela época, para se tornar padre, era preciso estudar, e estudar custava dinheiro, algo que a sua família não tinha. Muitos teriam desistido, mas a persistência de Pedro era maior que qualquer obstáculo. Ele trabalhou, economizou e, contra todas as expectativas, conseguiu entrar no seminário aos 22 anos. Era bem mais velho que os outros seminaristas, mas a sua determinação compensava qualquer atraso. Ele sabia que o seu caminho não seria fácil, mas sentia que algo maior o esperava. Ele só não imaginava que esse chamado o levaria para o outro lado do mundo. Em 1842, após ser ordenado padre, Pedro Donders embarcou na viagem que mudaria a sua vida para sempre. O destino: Suriname, uma colônia holandesa na América do Sul. A travessia do oceano era longa e perigosa, mas a sua ansiedade era outra. Ao chegar em Paramaribo, a capital, ele se deparou com uma realidade brutal. O choque cultural foi imenso. O clima, as pessoas, os costumes, tudo era novo. Mas o que mais o impactou foi a cruel realidade da escravidão. Ele viu com os próprios olhos o sofrimento das pessoas escravizadas nas plantações. Eram tratadas como mercadorias, vivendo em condições desumanas. O coração de Pedro se partiu. Imediatamente, ele sentiu que a sua missão era ali, entre os mais vulneráveis. Ele começou a visitar as plantações, oferecendo não só os sacramentos, mas também consolo, amizade e, acima de tudo, dignidade. Ele aprendeu os dialetos locais para se comunicar melhor e se tornou uma presença constante na vida daquelas pessoas. Anos se passaram. A dedicação de Pedro Donders aos escravizados era total, mas um chamado ainda mais profundo o inquietava. Em 1856, surgiu uma oportunidade que a maioria das pessoas fugiria: ser o capelão residente de Batávia, a colônia de leprosos. Para lá, eram banidas as pessoas com hanseníase, condenadas a viver e morrer isoladas da sociedade. Era um lugar de dor, abandono e desespero. Sem hesitar, Pedro se voluntariou. Ao chegar em Batávia, ele encontrou um cenário desolador. As pessoas viviam em barracos improvisados, sem cuidados médicos adequados, entregues à própria sorte. Pedro Donders não foi apenas um padre para eles. Ele se tornou enfermeiro, limpando feridas que ninguém mais tinha a coragem de tocar. Ele foi conselheiro, ouvindo histórias de dor e oferecendo uma palavra de esperança. Foi até mesmo pedreiro, ajudando a construir moradias mais dignas.
Ele comia com eles, rezava com eles, vivia entre eles. Em 1867, para garantir que a missão continuasse, ele se juntou à congregação dos Redentoristas, fortalecendo ainda mais o seu compromisso. Ele via em cada rosto desfigurado pela doença o próprio rosto de Cristo e dedicou cada momento a devolver a dignidade que o mundo lhes havia roubado. Pedro Donders viveu em Batávia por quase 30 anos, uma vida de serviço incansável. Ele faleceu em 14 de janeiro de 1887, ali mesmo, entre as pessoas que ele tanto amou e pelas quais deu a sua vida. Ele não morreu cercado de luxos, mas do afeto daqueles que ele considerava a sua verdadeira família.